Olá, boa tarde a todos. Me chamo Michael Roberto Paulo. Eu faço parte da equipe de pesquisa da Universidade Católica de Curitiba, do professor Marconi. Eu vim conversar hoje com vocês a respeito de alergia alimentar. Então, o tema que a gente vai abordar é o uso de dietas analergênicas e hipoalergênicas no diagnóstico e controle da alergia alimentar em cães. Então, eu vou fazer uma leve introdução do que é alergia alimentar, né? Abordar um pouquinho da patologia, né? Da fisiologia da doença, e depois a gente entra no assunto de diagnóstico e controle da doença, tá? Então, o que que é alergia alimentar? Alergia alimentar é definida como uma doença resultante de uma resposta imunológica anormal que ocorrem após a ingestão ou contato com o alimento, né? Essa reação ela pode ser imunológica ou não imunológica, pode ser uma reação, uma hipersensibilidade ou até mesmo uma intolerância alimentar. Então, na rotina prática clínica dermatológica, a gente tem visto uma crescente da alergia alimentar. A gente vê que a cada ano que passa, a gente está vendo mais alergia alimentar. Então, o contato contínuo, a exposição a muitos alimentos, isso tem aumentado a sensibilidade, né, em conjunto com a genética propícia para isso, né? Então, só para vocês terem ideia, em 2010, a estatística era 4% de alergia alimentar em cães. Em 2020, já está em 20%. E agora, 2023, 24, está em 50, até 60% dos casos dos cães que têm dermatite atópica manifestando junto, sendo sensibilizado pelos alimentos. Então, é um número bem alto e bem preocupante, porque a alergia alimentar é uma doença de difícil diagnóstico, que depende do tutor fazer o diagnóstico, né? Do tutor, melhor, participar do diagnóstico, ou seja, a dieta, a exclusão dietética depende puramente do tutor, ou seja, ele precisa colaborar e fazer a dieta certinho para que o diagnóstico aconteça, tá? Então, qual que é a prevalência da alergia alimentar em cães? A alergia alimentar pura é de 1% em cães. Mas a dermatite atópica induzida por alimento, essa já é bem alta, né? De 9 a 50% dos cães manifestam, junto com a dermatite atópica, a sensibilização e o desencadeamento da alergia alimentar. Em gatos, um pouco menos, 3 a 6%, né? E a manifestação, na grande maioria, ocorre antes dos 12 meses de idade, ou seja, são os cães jovens que apresentam. E o prurido, ele acontece em 8 até 62% dos casos, em cães. Em gatos, de 12 a 21% dos casos. Então, como que é a manifestação do cão que tem essa alergia alimentar? Né? Ele manifesta a forma cutânea em 76% das vezes, ou seja, o prurido intenso, na maioria das vezes moderado a grave, em áreas de alergia alimentar. Quais são essas áreas? Praticamente as mesmas áreas do cão que tem, né, que manifesta o prurido pela sensibilização a alérgenos ambientais, a, a pulga, né? São áreas específicas do cão que tem esse prurido, né? Região peroral, região perianal, região interdigital, eles têm muito prurido em orelhas, né? Diferente de um cão que tem alergia à pulga. Alergia à pulga, o prurido é onde? É lombosacral, na maioria das vezes. Então, a manifestação ela ocorre de forma cutânea e de forma gastrointestinal. Alguns cães manifestam a sensibilização e a manifestação clínica em forma de vômito, diarreia, cólica, aumento na produção de gases, flatulência. Então, esse é o padrão do cão que tem alergia alimentar. Ou ele coça e tem sinal gastrointestinal junto. Então, eu não vou falar dos fatores intrínsecos da doença, eu vou falar dos extrínsecos, né? Que é as coisas que o cão tem acesso e fazem desencadear a crise da alergia.
No cão atópico são vários, né, os alérgenos, e a gente hoje vai focar na alergia alimentar, que para mim é um peso importante na balança do prurido, ou seja, o cão que tem a dermatite atópica, o alimento é um fator muito importante a se levar em consideração, porque é o que manifesta o prurido de uma forma um pouco mais severa. Então, antes de falar, né, do diagnóstico, do controle, a gente vai precisar falar da reatividade cruzada. Por que isso? Porque hoje em dia a gente tem várias opções de rações, né? Só que a gente tem que levar em consideração que às vezes uma ração, né, ela pode, o cão não ser alérgico diretamente, mas de forma indireta ele pode manifestar o prurido, que é através da reação cruzada. Então, para vocês entenderem o que que é a reação cruzada, então, parte da proteína, né, de um alimento pode sensibilizar um cão, né, de várias formas. Então, se a gente for observar nessa imagem aqui, ó, tem o pêssego, o amendoim e uma gramínea, né? Tem o extrato do próprio alérgeno, né? Que é, só para vocês verem aqui a bolinha, no caso do pêssego, a bolinha vermelha, no caso do amendoim, a bolinha verde, e no caso da gramínea, a bolinha marrom. E a bolinha roxa é, digamos, o componente alergênico que gera a reatividade cruzada. Ou seja, um alimento, ele pode ter o mesmo componente, né, a mesma sequência de aminoácido que desencadeia alergia, né, por outra via. Então, esse é o problema da reação cruzada. Diferentes alimentos têm a mesma composição de aminoácidos que fazem precipitar a crise alérgica. Então, só para dar um exemplo, né, a reatividade cruzada nos mamíferos, né, a, a, digamos, a sequência de aminoácidos, quando ela for superior a 70%, né, a crise alérgica ela vai ser manifestada. Então, a gente pode ver que a carne bovina, a carne de cordeiro e o leite, eles têm uma alta, digamos, homologia, né, na sequência, que é esse BOS D7 aqui, é o, o, o desencadeador, né, o que faz a reação cruzada, porque ele está presente nas três espécies aqui, né, nas duas, no caso, e o leite. Então, né, um outro, um outro desencadeador de reação cruzada é a albumina. Então, se a gente for observar o cavalo aqui, o EC-C3, o BOS-D6 e o SUS-S1, né, que são as proteínas que podem fazer reação cruzada, né, através dessa albumina presente na proteína desses animais. Então, se a gente for pensar, eu não vou usar uma proteína de um animal que é de fácil acesso, tipo frango, carne bovina, eu vou usar uma proteína exótica para fugir da reação cruzada. E isso nem sempre acontece, né? Se a gente for observar, o peixe, ele pode fazer reação cruzada com o frango e até mesmo com o jacaré, devido a essa alfa-para-albumina, que é o que faz essa interação entre as espécies, né? Então, isso devido à evolução na, na, na escala biológica. Então, nem sempre a dieta exótica, a proteína exótica é uma boa opção como dieta de sacrifício ou dieta de eliminação. Então, existe a reatividade cruzada entre as espécies evolutivamente mais próximas, que eu citei aqui, o bovino, o suíno, o ovino, o veado e o cavalo, e existe também a possibilidade de uma reação cruzada de espécies evolutivamente distantes, que é o caso do jacaré, da galinha, da batata, da soja e também do peixe. Então, existem vários alérgenos diversos que podem fazer essa interação. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? A beta-enolase, a Eno3, que faz reação cruzada entre
o frango, entre o salmão, a carne, a alternária, a pipoca. Então, só para vocês terem ideia, aqui o frango ele pode fazer reação cruzada com a carne, né? O frango ele pode fazer reação cruzada com o pólen, né? Da mesma forma, o salmão com o DERF 25. Eles têm o salmão com o ácaro de poeira doméstica, no caso esses dois aqui, 70% de identidade, né, do alérgeno. Então, a chance de fazer uma reação cruzada, ela é alta. Acima de 70% de identidade, digamos, a crise é praticamente certa. Então, um trabalho feito pelo Thierry Olivry, em 2021, ele criou essa tabela, né, que ela mostra a similaridade, a identidade entre os alérgenos. Então, se a gente for observar, né, na primeira coluna, né, o peru, embaixo o pato, fazendo reação cruzada com o frango, né? Então, a identidade desses alérgenos, ou seja, a chance de reatividade cruzada do frango com o peru é de 92%, do pato com o frango de 87% nessa primeira coluna. E se a gente for pegar aqui uma outra, ó, o salmão com o frango já cai para 34%, né? Então, essa tabela aqui, ela é muito importante para a gente fazer o quê? Para a gente saber como que a gente vai escolher a dieta, para a gente fugir desse alto índice aqui de identidade, para a gente diminuir a reatividade cruzada. Então, além do fato da gente escolher uma proteína que o cão não teve acesso, a gente tem que cuidar também com essas reações cruzadas. Então, quais são os fatores que reduzem a sensibilidade de uma dieta comercial? Primeiro, você tem que se ater principalmente ao que tem no rótulo atrás da ração, não o que diz na frente. Um exemplo, na frente, eu tenho aqui uma ração de carne e vegetais. Aí você vai nos ingredientes, tem lá, tem frango, tem porco, tem tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é a hidrólise parcial, né? Que também pode fazer a reação, né? E a reatividade cruzada que eu expliquei para vocês. Então, antes de escolher uma dieta, o que que é importante? A gente direcionar a dieta frente a um teste alérgico. Que a gente fazendo o teste alérgico, a gente consegue dizer, o cão ele não reagiu ao frango, o frango é uma boa opção, né? Ou reagiu à carne bovina, a carne bovina não é uma boa opção. Então, o teste alérgico ele ajuda a direcionar bastante qual a melhor dieta para a gente escolher. Então, a gente costuma fazer os dois testes alérgicos, né? O prick test e o patch test. Aqui está uma imagem do prick test, acredito que a grande maioria já conheça, mas é um teste fácil de se realizar. Basicamente, a gente faz a identificação na pele do cão, coloca o extrato do alimento e faz uma micro lesão, ou com o puntor do otipo ou com o uniteste. E depois a gente vai medir o tamanho da pápula e ver se aquele cão sensibilizou de forma IgE mediada, de forma rápida, né, aquele alimento ou não, para saber se ele é uma boa opção para a escolha da dieta. E o PET teste da mesma forma, só que o PET teste é o adesivo. A gente seleciona os alimentos que a gente vai pôr no teste, né? Normalmente esses extratos já estão preparados, né? Eles são misturados com vaselina, né? Na concentração de 500 miligramas do extrato do alimento para 200 miligramas de vaselina, né? E devem ser conservados também em temperatura refrigerada, né? E esse extrato, ele é, como vocês podem ver aqui, ó, ele é ou armazenado em seringas ou até em potinhos, e ele é colocado no Allergo Chambers, que é esse adesivo. A gente coloca aqui em cada pocinho um extrato, um alimento, né? E esse adesivo ele é colado diretamente no cão, né? E
Esse adesivo permanece no cão um período aí de 48 até 72 horas. A gente utiliza mais 48 horas. E após essas 48 horas, né, a gente fixa bem, coloca uma bandagem, uma roupinha cirúrgica por cima da atadura, para o cão não conseguir retirar. E 48 horas depois, a gente faz a retirada desse adesivo e faz a leitura. Normalmente, quando o cão é, digamos, sensibilizado, quando o cão é alérgico, né, ele é, ele é, digamos, como é que eu posso falar? Ele é reativo, né? Ele fica com um eritema, uma pápula, uma lesão no local onde estava aquele alimento. Se vocês observarem, aqui nos adesivos tem 10 pocinhos. Nessa última imagem, a gente vê que quatro alimentos sensibilizaram e os demais não. Então, com isso e com o prick test, a gente consegue direcionar qual a melhor dieta para a gente escolher para esse cão. Então, como que é o diagnóstico da alergia alimentar? Que a gente vai começar a entrar, então, no uso de dieta hipoalergênica, na alergênica, qual que é a melhor opção, né? Então, a gente sabe que o teste, ele é para direcionar, ele não confirma se o cão é alérgico, tá? Àquele, àquele alimento ou não, mas ele consegue direcionar a melhor escolha. Então, a gente sabe que o padrão ouro para fazer o diagnóstico é o quê? Exclusão e depois provocação, né? Então, a melhor dieta a se utilizar, normalmente a gente tem que fazer uma anamnese bem detalhada para ver o que o cão se expôs durante a vida. Se o cão é mais jovem, isso se torna um pouco mais fácil. À medida que o cão vai envelhecendo, a gente sabe que ele se expôs a muitos alimentos, muitas proteínas, dificultando até a escolha da dieta original, ou seja, uma dieta que o cão não se expôs tanto, né? Então, a anamnese é um ponto muito importante para a escolha da proteína a se utilizar, tá bom? Então, analergênica ou hipoalergênica? O que que a gente prefere para fazer o diagnóstico? Esse trabalho de 2016, ele já mostrou o que é mais efetivo e o que não é tão efetivo, né? Se a gente observar, né, é, dos cães que, né, aqui, ó, se a gente for observar, os cães que não reagiram à analergênica, 40% deles reagiram à hipoalergênica. Então, a gente sabe que a dieta analergênica, para diagnóstico, ela é mais efetiva do que a hipoalergênica, tá? Então, aqui um apanhado geral das características, inclusive da dieta caseira, a gente pode observar que a dieta caseira, a chance de reatividade cruzada é bem maior, né? A dieta hidrolisada, a chance de reatividade cruzada é menor. E a analergênica, ou ultra hidrolisada, é praticamente nula ou mínima a reação. Então, esse é um painel geral, né, da dieta caseira, hidrolisada ou ultra hidrolisada. Então, essa imagem aqui, ela mostra bem certinho qual que é a finalidade da hidrólise, né? Quando a gente pensa numa ração hipoalergênica, a gente pensa sempre no tamanho da proteína, ou seja, quanto menor a proteína, né? Quanto mais hidrolisada, menor a chance de fazer a ligação e reação, né? Desencadear o prurido e tudo mais. Então, o tamanho normalmente para causar uma reação no cão, o tamanho da proteína é mais ou menos 10 a 70 kilodaltons. Então, o objetivo da hidrólise é fazer o quê? Jogar para baixo de 10, né? Então, a ração hidrolisada normalmente é abaixo de 10. E a ração ultra hidrolisada, ela é abaixo de 3 kDa. Então aí é que faz toda a diferença, né? Então qual que é o objetivo da hidrólise? Interromper a estrutura tridimensional da proteína. Então faz uma alteração dessa cadeia, né, de aminoácidos e a clivagem das ligações peptídicas. Então se a gente observar na primeira imagem, aqui está a proteína íntegra, né?
Então, à medida que você vai hidrolisando, você vai quebrando essas cadeias, essas ligações, né? E vai deixando peptídeos grandes, depois peptídeos pequenos e depois a cadeia de aminoácidos, né? Então, dificilmente um cão vai reagir, né, a uma proteína que foi ultra hidrolisada. Por quê? Não acontece essa ponte aqui, ó. Essa ponte, né, que o antígeno faz em cima de duas moléculas de IgE. Então, e essa é a grande finalidade da dieta hidrolisada, né? Evitar a ligação do antígeno a duas moléculas de IgE e, com isso, evitar a degranulação mastocitária, tá? Qual a vantagem? Você aumenta a digestibilidade também de uma ração hidrolisada e a absorção é bem maior e a antigenicidade é menor. Então, a dieta analergênica, né, as reações elas são menores e a ração ela é feita de uma dieta hidrolisada, ou seja, após a hidrólise é feita como se fosse uma filtragem, né? É como se fosse passar numa peneira menor, para vocês entenderem, né? Então, você deixa as cadeias pequenas ou os aminoácidos livres para não ter aquela ligação. Então, essa ultrafiltragem, ela faz o quê? Remove os fragmentos grandes, né? Diminui o peso molecular para menos de 3 kilodaltons e evita as reações de IgE dependentes. Então, como que a gente faz após a dieta de eliminação? O que a gente espera, né? O que que a gente tem que levar em consideração? O tempo de dieta, ele tem que ser de 6 a 8 semanas, né? É provável que, se o cão reagiu, né, diminuiu o prurido, diminuiu a sintomatologia clínica nesse período, tem um bom valor preditivo positivo. Agora, se os sinais clínicos não melhoraram nessas 8 semanas, ou você não está lidando com uma alergia alimentar, ou você está diante de uma reação cruzada, tá? Então, não tem como saber se é uma ou se é outra, somente fazendo a dieta. Então, o que a gente pode fazer, né, para encurtar o tempo de dieta de eliminação? A gente sabe que digamos, o, o caminho mais difícil, né, de manter dietas longas, porque o tutor nem sempre respeita ou nem sempre consegue manter esse período devido ao custo da ração ou da dificuldade de fazer uma dieta caseira. Então, um estudo, como está mostrando aí, né, ele mostrou que 36% dos clientes que preparavam dieta caseira eles abandonaram, ou seja, descontinuaram a dieta. Então, isso mostra muito para a gente que quanto mais tempo a gente levar fazendo dieta, menor a chance de o proprietário ficar nessa dieta. Então, existe um trabalho novo mostrando que se você estabiliza um cão com corticoide terapia num período aí de uma semana, 15 dias, você consegue encurtar essa dieta. Você consegue já fazer a provocação com umas 6 semanas, tá? Então, o uso de medicação nos dias de hoje, ele é importante para a gente fazer esse encurtamento no período de dieta de sacrifício ou dieta de eliminação. Então, qual que é o desafio da dieta, né? Dessa, desse, dessa dieta de eliminação e provocação, né? Então, a resolução melhor acentuada dos sinais, ele não comprova a alergia. Lembra que o desafio provocativo é a etapa ouro, né? O cão fez a provocação com a dieta original, voltou a apresentar os sinais clínicos, isso confirma a alergia àquela proteína ou àquele alimento. Então, quais são os alérgenos mais comuns, né? Esse trabalho aqui, ele mostrou que em 330 cães, que a dieta mais comum foi a carne, né? Seguida de derivados de leite, peixe, né? E trigo.
Em gatos, né, a carne, em primeiro lugar, derivados de leite, peixe e frango. Então, isso é muito variado, né? A gente fez um trabalho aqui recente na PUC, a gente viu, né, que algumas, né, a proteína bovina foi a mais presente também, mas seguida de ovo e seguida de frango, né? Então, isso é muito regional, isso dependendo o estado que você faz, né, dependendo o país que você faz, isso pode ser variado, tá? Aqui só a título de curiosidade, o humano, o leite de vaca, ele é o que mais sensibiliza, seguido do trigo, ovo, peixe, fruto do mar, castanha e amendoim. Então, esse trabalho aqui a gente fez recentemente na PUC, a gente observou que a proteína bovina, né, ela está mais presente, seguida do frango, do ovo, e depois vem aqui a carne suína, seguida do trigo, e aí por diante. Então, quando a gente faz a dieta de eliminação, logo depois a gente vai fazer a provocação, para saber, né, qual o alimento que é o vilão da história. E quanto tempo depois, né, parei a dieta de eliminação. Quanto tempo eu vou expor aquele cão à dieta de provocação para saber se ele é alérgico ou não, né? Os últimos trabalhos têm mostrado que o período ideal é 14 dias. Só que a partir do momento que você começa a provocar com o alimento suspeito, você vai observar que a grande maioria dos casos, a manifestação de sinais clínicos, ela se mostra já no primeiro, segundo, terceiro dia. Dificilmente o cão, ele demora para manifestar os sinais clínicos. Costuma ser bem rápido. Só para você ter ideia, para vocês terem ideia, esse aqui é um trabalho também que a gente realizou na PUC, né? Essa Esse gráfico, na coluna esquerda, a gente vê o período em horas. Embaixo, as proteínas, né, que foram submetidas ao trabalho. A gente vê que a média ela varia aqui, ó, de 12 horas, 13 horas, até, né, 60 horas. Então, um dia, meio-dia, até 2, 3 dias. É o que a gente observou, né? Um paciente teve uma reação em 30 minutos, que é o caso da mandioca aqui. Então, isso é muito variado, mas a média, ela fica entre 1, 2 dias. A gente costuma observar as reações. Então, à medida que você vai fazendo a dieta de eliminação, quais os cuidados que você tem que ter, né? Quais as explicações e as recomendações que você vai fazer para o tutor, né? Porque não é só a dieta. A gente tem que pensar que a dieta é a alimentação principal. Normalmente, esse cão, ele é exposto a várias outras coisas, né? Aqui do lado está uma lista, ó. Medicamentos aromatizados, guloseimas, palitos dentais, mastigáveis, comida humana, né? Agentes profiláticos, vermífugo, antipulgas, pasta de dente, probiótico, né? E cuidar também, se o tutor tem mais de um cão, aquele outro cão também vai ter um alimento, e esse alimento pode ser o, o alimento aí que esse cão que a gente está fazendo o teste pode comer, né? Em relação a o ambiente, não a alimentação, mas aos integrantes da família ou, né, pessoas que estão em contato com esse cão, né? Os familiares, principalmente crianças. Às vezes a criança dá o alimento, o tutor nem fica sabendo, né? Os passeadores, se o cão fica ou não fica em creche, em hotel, né? Os amigos no parque, às vezes passeio no parque, a pessoa acaba dando, né? Então tem muitos os cuidados, né? Que são importantes no período que o cão está sendo submetido à dieta de eliminação. Então esse trabalho aqui mostrou, né? Uma pesquisa online coletou de 93 tutores de cães, né, que fizeram dieta de eliminação, 75 dos clientes que estavam participando relataram dar alguma coisa que não a dieta indicada. Então, para ver como é difícil você fazer o diagnóstico de alergia alimentar em cães, porque não depende só do veterinário, depende
principalmente do tutor. Então, como eu falei anteriormente, para você iniciar a dieta de eliminação, o mais importante, né, o ideal, na verdade, seria que o cão tivesse com a pele sem infecção, com a pele não inflamada, sem seborreia, com a pele limpa, digamos assim. E ao primeiro momento você precisa entrar com medicações para estabilizar o máximo possível esse prurido e essa inflamação da pele, bem como as infecções oportunistas. Então, você pode usar medicações para isso, né? Que a gente chama de terapia de primeira ordem, né? Junto já iniciar a dieta de eliminação. Então, aqui um exemplo, né? Você pega um cão com infecção bacteriana, com a pele inflamada, com seborreia, atópico, né? Junto com a dieta, você precisa limpar essa pele e tirar esse cão da crise. Senão, quando você for fazer a provocação, esse cão ainda vai estar coçando, esse cão ainda vai estar em crise. Daí você não vai conseguir saber se aquela crise é em decorrência da infecção, né? Ou em decorrência da alimentação. Então, esse é um cuidado muito importante. Limpar a pele, tirar da crise, iniciar a dieta, para depois você conseguir fazer a avaliação. Então, como conclusão, o que que a gente tem que levar em consideração, né? A reação adversa em cão com dermatite atópica é muito comum, né? Eu faço dermatologia há 15 anos, eu vejo que 10 anos atrás era bem pouco. E agora, praticamente todo dia, eu me deparo, né, com cães alérgicos precipitados com alimento. Então, é muito importante saber que você atendeu o cão com dermatite atópica, a exclusão alimentar vai ter que acontecer, né? Então, o diagnóstico, ele é, o padrão ouro é dieta restritiva seguida de provocação, que é o teste de provocação oral, né? Sempre lembrar da possibilidade de reação cruzada, porque daí você vai saber qual a melhor proteína a se escolher, né? Se vai ser a ultra hidrolisada, se vai ser a hidrolisada, se vai ser monoproteica, se vai ser uma dieta caseira. Então, esses são os cuidados, né? A dieta comercial analergênica, ela ainda é a melhor opção. Por quê? Não só por ser ultra hidrolisada, mas por assim evitar a possibilidade de contaminação na confecção da dieta. Se o tutor for fazer uma dieta caseira, a chance de ele fazer contaminação ou reação cruzada é alta. Então a gente sempre prefere a dieta analergênica para fazer o diagnóstico, né? E depois, como manutenção, a analergênica não é uma opção. A gente tem que ir para uma hipoalergênica. Daí a gente vai ter que ver uma próxima escolha de uma ração que se encaixe, né, para manter aí como uma dieta seguida aí para o cão não ter as crises. E o mais importante, lembre-se que o tutor pode mentir na hora que você pergunta, ele comeu só a ração ou ele comeu mais alguma coisa? A grande maioria vai dizer que ele comeu só a ração, e às vezes isso pode estar sendo omitido, né? E daí você pensa que a ração não funcionou, e às vezes é o tutor que acabou dando alguma coisa. Às vezes você precisa estender a dieta, né? 6 semanas, se o cão no meio se o tutor no meio do caminho deu algum alimento que não poderia, esse cão vai ter que ser submetido à dieta por um tempo maior, tá? Então é isso, fico aberto a perguntas. Se vocês quiserem, podem perguntar no chat, tá? E muito obrigado pelo convite, Dan Cliver para São Paulo, por estar falando aqui um pouquinho para vocês de dietas e alergia alimentar em cães. Tá bom? Meu muito obrigado e tenham bons estudos.